A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero, desde já, agradecer os irmãos. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, continuidade a falarmos sobre os atributos de Deus, tá? Nós vamos finalizar hoje os atributos intransmissíveis e vamos dar continuidade a falar nos atributos transmissíveis. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oremos. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai eterno, Pai querido, Pai da glória, Pai das luzes, Pai de muitas misericórdias, nós te louvamos e bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ser conosco, ó Pai, nos instruindo, abrindo a nossa mente, aguçando o nosso desejo de aprender mais, de mergulharmos no mar de Deus, no oceano do Espírito, e que o Senhor possa fazer com que venhamos compreender a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Pai, ser com cada aluno, ser com cada irmão, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar aqui um hino da harpa. Eu abri aqui. Vamos louvar o 467, sobre as ondas do mar. Glória a Deus. Amém? Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz,
pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade, iniciar e dar continuidade à nossa matéria nessa noite, baseado no Salmo de número 90 e o verso de número 2. Nós vamos falar sobre Deus é eterno. Amém? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. O Senhor não tem paz, não tem começo nem fim. É autônomo, independente e não precisa de nada para existir e se satisfazer. Em Atos capítulo de número 17 e o versículos de número 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Deus é eterno, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Ele não tem começo, ele não tem fim. É o Deus eterno. Quando nós falamos da eternidade de Deus, irmãos, é algo muito sublime, é algo muito maravilhoso. Eu quero dar continuidade aqui, ó. Mesmo sendo autossuficiente, ele se alegra com um bom serviço de seus servos. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus, ele se alegra com o nosso trabalho. Deus, ele não precisa de nós. Nós ouvimos alguns pregadores até falar que Deus, ele precisa de nós. Até eu mesmo já falei sobre isso. Ah, Deus precisa de alguém, Deus precisa de nós. Deus não precisa de ninguém, tá? Então nós entendemos que Deus, ele é autossuficiente. Deus, além de ser autossuficiente, ele é o Deus eterno. Ele não tem pai, ele não tem mãe. É interessante isso, né? Deus, ele não tem assim a origem, não se tem a origem. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes um ateu, ele fica atemorizado, ele não consegue mensurar na nossa crença. E muitas das vezes alguém ou algum cientista, ele para contestar sobre a existência de Deus, muitas das vezes eles desconhecem a vontade de Deus. Deus, ele nunca quis provar, tanto nas escrituras como em qualquer outra literatura, provar a ninguém da sua existência e muito menos da sua eternidade. O homem que se aproxima de Deus, é necessário que ele tenha fé, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A eternidade de Deus ou Deus eterno. Dando continuidade, em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58, olha o que Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aí Paulo continua: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, o Deus eterno, desde a eternidade, ao projetar a igreja, a instituir a igreja, a planejar a igreja, o Senhor também projetou serviços, né? E nós estamos ao serviço do Deus eterno. E faz-nos saber, Paulo, que vale a pena nós trabalharmos para este Deus. Olha o que diz ainda o Salmo de número 9 e o verso de número 4. Sendo eterno, Deus percebe o tempo com igual realismo. Para ele sempre é presente, não tem passado. Então vamos lá. Salmo de número 9 e o seu verso de número 4. Está escrito assim: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Ou seja, o interessante, o salmista ele está salmodiando a Deus com ações de graça, tributando a Deus, porque Deus não julgou o seu passado. Deus, ele é um Deus presente. O salmista está dizendo: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu tens, assentaste no tribunal julgando justamente. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus julgou ele segundo o presente, não o passado, tá? Deus, ele não lança, como nós aprendemos na lição anterior, se os irmãos assistiram o vídeo, que Deus não lança em nosso rosto o tempo da nossa ignorância, tá? Então nós podemos observar que o salmista, ele deixa bem claro, Deus é um Deus eterno. E Deus percebe o tempo com igual realismo. Para ele sempre é presente, não tem passado. Os nossos pecados, missionária,
foi lançado no mar do esquecimento de Deus. E Deus não é como o pescador, que de tempo em tempo vai lá, pesca e lança no nosso rosto. Assim como o pescador vai lá e pesca e traz o peixe. Deus é diferente, tá? Deus, ele trabalha com o presente. Então nós temos que atentar a essa verdade, que Deus, ele é o Deus eterno, mas ele trabalha com o presente. Amém? Em 2 Pedro, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. No Salmo 90, ele diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Então Deus, irmãos, ele não faz a distinção para ele. Para ele, dia e noite e tempos. Deus, ele vive na eternidade, ele é o Deus eterno. Então Deus, ele não faz a distinção de tempo, o cronograma. Nós temos o cronograma, o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o nosso tempo. O Kairos, o tempo de Deus, é o tempo perfeito que ele instituiu todas as coisas. Então, o Cronos não. O Cronos é o nosso tempo, é o nosso cronograma. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos servir a Deus não no Kairos, no tempo de Deus, mas queremos servir a Deus no nosso tempo, que é no Cronos. E muitas das vezes nós nos decepcionamos, porque Deus, ele não trabalha como trabalha o homem. Deus não pensa como pensa o homem. Deus não age como age o homem. Então atenta para isso, que o Cronos é o nosso tempo, o Kairos é o tempo de Deus, que é o tempo do Deus eterno. Glória a Deus. Então, nós aprendemos, irmãos, que Deus, ele não faz distinção de tempo, tá? Porém, ele não trabalha com o passado ao nosso respeito, tá? Agora, se prestarmos bem atenção, todos os nossos inimigos e todos os inimigos de Deus, Deus, ele traz o passado. Eu acho isso super interessante, tá? Eu acho isso super interessante, porque foi falado em aulas atrás aí que Deus, ele vingou o seu povo, a nação de Israel. Até o pastor Rodrigo falou sobre isso, né? Mas Deus foi lá no passado, tá? Os edomitas, né? Os edomitas, que são descendentes de Esaú, eles perseguiram o povo de Israel, não permitindo eles passarem, maltratando, até mesmo matando alguns israelitas. E quando nós observamos a palavra de Deus, talvez alguém possa dizer, mas o senhor falou que Deus não leva em tempo da nossa ignorância. Só que no tocante, em justiça ao seu povo, Deus foi lá e exterminou os edomitas, tá? Por causa da memória de Israel, a perseguição que eles atribuíram a Israel. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos inimigos de Deus, tá? Não nos tornarmos inimigos de Deus. Tá? Aos teus servos, Deus trata com justiça, tá? E os inimigos, Deus também trata com justiça. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. A teologia caracteriza Deus como o único supremo, completo em todas as coisas e ciência. Amém? Então, quando nós atentamos para a teologia, irmãos, Deus, ele é completo, tá? Deus, ele é completo. Deus, ele é único. Deus, ele é supremo. Deus, ele é completo em todas as coisas e ciência. Nós descobrimos aqui que Deus, ele é completo e ele não precisa de nada e de ninguém. Simplesmente ele é Deus, ele é Senhor. Ele é autossuficiente. Nós concluímos aqui sobre os atributos intransmissíveis. Agora nós vamos falar sobre os atributos transmissíveis da parte de Deus. Atributos transmissíveis. Esses atributos são atributos compartilhados com os seus servos. Nós falamos que os atributos intransmissíveis são aqueles que Deus não compartilha com os teus servos e com ninguém. Amém? Agora, os transmissíveis são aquele que Deus transmite, compactua, tá? Ele de bom grado, como o Tiago diz, que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai da luz. Então Deus, ele faz questão de nos abençoar, aleluia, com esses atributos. Como os irmãos já sabem, atributos são qualidades de um ser, de uma pessoa, mas os atributos de Deus,
que nós estamos a tratar são atributos que Deus ele compartilha para que nós venhamos ser coparticipante da sua natureza, tá? Todos nós desejamos sermos verdadeiros imitadores de Cristo, mas é através dos atributos de Deus que nós conseguimos, que nós nos aperfeiçoamos, irmãos, por intermédio dos atributos divinos. Deus, ele é santo, porém, ele nos escolheu para sermos santos como ele é. Olha que coisa linda. Deus, ele é santo, certo? E também ele quer que nós, que o servimos, sejamos santos. Eu me lembro bem que Deus, quando tirou a nação de Israel do Egito, o Senhor disse à nação de Israel que ele é santo e tirou o seu povo do meio lá do Egito para ser uma nação santa e sacerdotal. Olha que coisa linda e maravilhosa. Não é somente santo, tá? Mas santo e sacerdotal, ou sacerdotes santo, uma nação toda sacerdotal, uma nação que viesse interceder por todos os povos, uma nação separada, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, Paulo revelando esta grandeza. Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos igualmente a ele, santo. E algo que me constrange aqui, irmãos, é o que Isaías ele contempla no capítulo 6 do seu livro, o capítulo 6, e aí nós vamos entender algo muito profundo sobre o encontro de Isaías com Deus. Por quê? Observe bem, irmãos, que a palavra santo ela tem uma conotação de separado. Deus está em teu trono, assentado, sendo adorado por sua santidade. Porém, ele escolheu o homem, um ser errante e imperfeito, para ser santo como ele é santo. Então, preste bem atenção. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado no teu alto e sublime trono, né? Então, quando nós observamos que a visão que Isaías teve, nós aprendemos algo aqui muito forte, muito impactante. Por quê? Isaías não somente viu, tá? Isaías não somente viu, mas também ouviu. Aleluia. Isaías viu e ouviu. E nós aprendemos aqui algo muito importante. Então disse, no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha, se vocês pegarem o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, as profecias de Isaías, vocês vão compreender. Até então, Isaías era um profeta palaciano. Era um profeta que profetizava no palácio, para os reis. Isaías ele era um profeta estadista. Ele estava entre os nobres. E como um profeta palaciano, geralmente o profeta palaciano ele profetizava aquilo que o rei queria ouvir, tá? Aquilo que o povo queria ouvir. Só que Isaías ele vinha trazendo uma mensagem de juízo. Se vocês pegarem as mensagens de Isaías, ai daqueles que se embebedam, ai daqueles que roubam, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles... Era tanto ai, 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 ai. Só que quando chega no capítulo 6, no versículo 1, Isaías ele passa a ver o Senhor assentado no trono, tá? Isaías ele passa a ver o Senhor assentado nesse sublime trono. E quando Isaías ele vê a majestade do Senhor, a santidade de Deus sendo ovacionado, louvado, engrandecido pelos seres que ali estavam, o que me chama a atenção, os serafins que louvavam o nome santo do Senhor, e Isaías ele começa então a ver que realmente, e entender que realmente ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo que também tinha os lábios impuros. A conclusão de tudo isso é que Isaías ele entende que a santidade de Deus ela é transformadora. Oh glória! Deus
pela tua infinita graça, que realmente Isaías, ele se arrepende, ele muda a visão, ele muda a audição, tá? Ele passa a ouvir, ele passa a ver, ele passa a entender. Aí no versículo de número 6, mas um dos serafins voou para mim trazer na mão uma brasa viva, que é tirada do altar como uma tenaz. E o versículo 7, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Se você puder dar um glória aí, dê um glória. Por quê? Porque a santidade de Deus é o poder transformador. Aleluia. Eu fui transformado, você foi transformado, nós fomos transformados pela santidade de Deus. Eu aprendo algo aqui. Que alguém que foi santificado, ele pode ajudar a outro a ser santificado pela sua maneira de viver. Glória a Deus. Me mostre algo contrário. Por quê? Porque a santidade de Deus transformou a Isaías. E aquilo que eu carrego dentro de mim hoje, o que você carrega dentro de você hoje, é o Deus Santo. E se verdadeiramente ele habita dentro de mim, habita dentro de nós, Deus ele tem o poder de transformar aqueles que nos ouvem e aqueles que nos vê diariamente pelo nosso bom procedimento, pela nossa maneira de viver. Vamos dar prosseguimento, irmãos. Outro atributo divino aqui, amor, além de santidade, amor. Esse é o único atributo moral de Deus que também lhe serve de nome. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, como que é? Amém. O interessante dizer, irmãos, que Deus, o nome dele é amor. Que coisa linda, né? É o nome de Deus. Deus é amor. Este amor consiste em interesse fiel em ações beneficentes baseadas nesse interesse, no que todos os homens estão envolvidos. João capítulo 3, versículo 16. E que serve de impulso motivando todos os atos da providência e da missão salvífica de Cristo, os juízos divinos, baseado no amor. Aleluia. Então, tudo que Deus ele fez foi por amor a nós, tá? Olha o que diz Martinho Lutero. Quando os meus olhos contemplam a santidade de Deus, minha própria justiça se torna um trapo de sujeira. Nós estávamos falando sobre a santidade, agora estamos falando de amor, e eu esqueci de falar sobre Martinho Lutero. Eu fiz uma anotação aqui. Martinho Lutero, ele diz que quando ele olhava para a santidade de Deus, ele via a sua justiça que não passava de farrapos de imundície. Agora, quando nós falamos do amor, o amor é algo que deve ser prático. Nós pregamos muito sobre o amor. Ouvimos muitas mensagens sobre o amor. Mas o que nós devemos fazer verazmente sobre o amor não é falar sobre o amor, mas é viver o amor. A melhor pregação é o amor, não é falar sobre o amor. Existem muitas falácias sobre o amor, mas quando no tocante nós começamos a observar o cotidiano nosso, nós estamos em falta, né, meus irmãos? O amor é a base de todas as demais virtudes morais. Em Hebreus, capítulo 12. Aqui, capítulo 12 de Hebreus, versículos de 6 a 8. Olha o que está escrito. Porque o Senhor corrige o que ama. Perdão. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus o trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija. Porque que filho há que o pai não corrija? E ele continua dizendo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, é algo muito profundo. Por quê? Porque o amor de Deus é punitivo, né? Deus ele corrige, Deus ele pune aquele que ele ama. E muitas das vezes nós observamos dentro de um contexto, né? E não aceitamos a forma que Deus trata com os teus filhos. Vocês lembram que Deus permitiu Israel passar fome por amor à nação de Israel? Olha que coisa linda, hein? Vocês se lembram que Deus entregou o seu próprio filho em Romanos, capítulo 8, e o versículo, salvo engano, 31 a seguir, que Deus entregou a Cristo por amor a nós, irmãos. João 8, ou 3, 16,
que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, o único da espécie. Aí ele continua dizendo aqui, ele corrige e açoita a qualquer, ou seja, o Senhor ele não faz acepção de filhos, são todos. Ele coloca todos em pé de igualdade. E isso é muito importante. Por quê? Porque talvez alguém possa se achar, vamos dizer assim, a última bolacha do saquinho, né? Acha que é melhor, se sente superior, porque às vezes buscou um pouco a mais em termos de dons, conhecimento, às vezes tem uma razão social melhor, mas Deus ele corrige como outro qualquer, como outro filho qualquer. Isso que me deixa admirado em Deus. E vamos prosseguir. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Olha que coisa, hein? Paulo, ele deixa bem claro e nos abre a visão de algo muito importante. Por quê? Porque às vezes nós fazemos muito barulho. Olha o que diz Paulo aqui. Seria como um metal que soa e como um sino que tine. Então, se eu não tenho amor, é só barulho, é só metal, né? Tudo que eu faço é só barulho. Então, nós vamos dar prosseguimento à fala de Paulo. E ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, como é esse negócio de entregar o próprio corpo, a própria vida, sem amor? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus, se entregando à obra de Deus, em espírito e alma e corpo, mas sem amor? Será que é isso? Parece que é isso, né, irmãos? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, supostamente fazendo a obra de Deus missionária, e não tiver amor, nada vale. Vou morrer, vou virar churrasco. E não está valendo por nada. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Aí ele diz, o amor é sofredor, os adjetivos do amor. Benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indulgência, indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a justiça, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Irmãos, eu quero parar aqui. O amor nunca falha. Olha que coisa interessante. Quando nós entendemos porque o amor nunca falha, o amor, então, ele é superior a qualquer coisa. Porque o amor vem de Deus. Porque Deus é amor, conforme o próprio João disse, Deus é amor. E esta dádiva, ela deve ser alimentada, irmãos. Ela deve ser, vamos colocar assim uma palavra melhor, tratada com zelo, com esmero. O amor deve ser tratado com cuidado, viu, missionário? E o amor, ele é crescente, viu? O amor nunca falha, mas havendo profecia cessará. Serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, o amor, o que Paulo diz aqui, ó, o amor nunca falha. Tudo vai passar, mas o amor permanece. O amor vai permanecer. Então, nós devemos cultivar o amor. Vocês lembram que Paulo fala sobre o fruto do Espírito? O amor é um desses, é um gomo, tá? Vamos supor que é uma fruta com 9 gomos, tá? E o amor é um desses gomos. Então, para esse fruto permanecer, nós temos que cultivá-lo. Às vezes você se depara com uma pessoa que você olha assim para aquela pessoa, você não tem uma simpatia com aquela pessoa, mas a convivência vai fazendo com que você vai adquirindo amor. Amor, irmãos, não é um afeto somente entre um homem e uma mulher. Existem diversos tipos de amor. O amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher. O amor fileu é o amor de amizade. Tá? O amor ágape é o amor de pai para filho. E assim, nós entendemos que quando nós amamos a amizade, aquele amor, né, de amigos, tá? De amigos. Porque você vê quando você tem um verdadeiro amigo,
você não trai, você não mente, você está sempre a aconselhar, você está sempre com uma palavra amiga, sempre disposto a estender a mão, auxiliar aquele amigo nas horas mais difíceis da vida. Isso é amor, irmãos, tá? Às vezes você deixa de servir um mais próximo, um parente, para servir um amigo. Por quê? Porque o amor está impregnado. Existem diversos amigos que devem ser lembrados. E essa boa amizade, ela deve ser bem cultivada, porque é o amor que está fecundando ali, irmãos, está crescendo ali a cada dia mais. É o que Paulo diz, o amor nunca falha. Amém? Vamos dar continuidade. Bondade. Deus é benévolo, tanto para os homens, morais, como para as almas, e para toda a sua criação. A misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, e a Deus da consolação. O Senhor é quem dispensa atos da bondade de todos, atos da bondade de Deus, salvação, regeneração, dons, vida eterna e etc. Efésios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bondade de Deus, nós terminamos a bondade. Sabedoria. Deus dá aos homens sabedoria quando lhes pede. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Então Deus, ele é poderoso, irmãos, para nos dar sabedoria. Sabedoria é uma ciência do saber agir em dias de adversidade ou em qualquer ocasião, segundo a palavra. Tiago fala sobre isso. Vamos ler, capítulo 3. Olha o que diz Tiago. Capítulo 3, sabedoria, capítulo 3, versículos 13 a seguir. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas é terrena, animal e diabólica. Então existe terrena, animal e diabólica, tá? Sabedoria, terrena, animal e diabólica, porque é onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, olha aí, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia. Então, Tiago, ele está deixando bem claro que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, vem do Pai das luzes, e ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, que nós possamos buscar de Deus essa sabedoria. Irmãos, a verdadeira sabedoria, ela muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de tratar com o próximo. Nós começamos a agir de forma diferente, de forma maleável. Nós vamos observar até o ministério de Paulo, tá? Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, são cartas distintas, tá? O pensamento de Paulo de uma forma bem distinta. A primeira carta, Paulo entregando até nas mãos de Satanás para que fosse morto, né? Ou fosse tratado, né? E na segunda carta, Paulo ele já vem mais maleável, mais tratável. Assim é a sabedoria que vem de Deus, tá? Mesmo nós sendo servos de Deus, muitas das vezes nós julgamos as causas, irmãos, com crueldade, sendo que nós podemos julgá-las com misericórdia, com amor, né? Então, nós nos perdemos, irmãos, faltando a misericórdia de Deus. Dar continuidade aqui, vamos começar, só dar uma introdução aqui sobre Cristologia. Passamos a estudar sobre Cristo. Cristo, Senhor, Salvador e Deus, Criador, Salvador e Deus, Criador de todas as coisas. Está escrito aqui de forma errada também. Na hora de anotar, a gente... Criador de todas as coisas, tá? Irmãos, eu quero somente dar uma pincelada aqui nesse assunto sobre a palavra Senhor, tá? Porque muitas das vezes nós aceitamos já Jesus
ou ao Senhor Jesus, como Salvador e não como Senhor, tá? Não como Senhor. A palavra Senhor no grego, ela tem uma conotação Kyrios ou Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor, mestre e dono. Olha, Senhor, mestre e dono. Essa palavra, irmão, se usava os imperadores de Roma, os gregos, aqueles grandes homens, né, do passado, os imperadores, eles se intitulavam deuses e donos das pessoas. Só que quando nós observamos em Apocalipse, ele não é Senhor somente, ele é Senhor dos senhores. Jesus é o verdadeiro Kyrios, Senhor dos senhores, Senhor em absoluto. Então, ele não é somente Salvador, tá? Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Kyrios, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso dono, ele nos comprou, irmãos, com o seu precioso sangue, tá? Então, aprenda isso, irmãos, que Jesus, ele nos comprou, ele tem total autonomia sobre nós, ele é o nosso dono, porém, ele nos dá liberdade para servi-lo em amor, em alegria, em santidade, em espírito e em verdade. Então, quando alguém lhe perguntar referente à tua fé, você serve a Deus? Eu falo, não, eu sirvo a Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Kyrios. Ele não é só Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele é meu mestre, aleluia, oh glória, Ele é o meu dono, oh glória, aleluia, oh maravilha. Então, irmãos, dê sentido à tua fé, dê sentido à tua maneira de servir a Deus. Porque muitas das vezes a gente, eu sirvo a Deus, Jesus, um Jesus tão pequeno, né, irmãos? A gente apresenta Jesus tão pequeno e os homens do passado apresentavam a Jesus um Jesus grande, um Jesus poderoso, um Jesus que morreu na cruz do Calvário, oh glória, aleluia. Eles testificavam de Jesus, mesmo sem ter andado com Jesus, como se tivesse andado com Jesus. Morriam, aleluia, por amor a Jesus. Por quê? Porque o Jesus que eles pregavam era o Senhor dos senhores. Aleluia, é o Deus absoluto, o Deus eterno, conforme diz o profeta Isaías. É o Emanuel, o Deus conosco. Amém, queridos? Aleluia. Mas nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar, nós vamos colocar uma vírgula nesse trabalho, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai eterno, Pai querido, nós rendemos a Ti graças, louvores e adoração, ao Teu nome que é sempre eterno, ao Teu nome que é poderoso, ao Teu nome, Senhor, que abre portas, ao Teu nome que salva, ao Teu nome que edifica vidas, ao Teu nome, Senhor, aleluia, que revela a face do Pai. Ó Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Gratidão pelos irmãos que tiveram paciência de estar do outro lado, ouvindo-nos, ó Pai, visualizando-nos, ó Pai, nesta aula. Oh, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma ímpar, de uma forma sem igual. Agradecemos também, ó Pai, aos irmãos que não puderam participar. Oh, Senhor, ali em Radford, ali em Chucopi, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, de uma forma alusiva. Te agradecemos, ó Pai, por esse final de semana, que possamos desfrutar de uma forma abundante e gloriosa, Pai. Pai, que possamos ter uma noite de sono reparador, ó Pai, e que a Tua boa mão possa nos alcançar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus e a presença marcante do Espírito Santo possa estar sempre conosco. Quantos podem dizer amém? Está terminado, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.